Olá, pessoal do terceiro ano. Bom dia, boa tarde ou boa noite, a hora que você estiver me assistindo. Pessoal, eu estou gravando a aula para vocês, porque a gente estava fazendo as aulas através de videoconferência, mas poucas pessoas estavam comparecendo. Eu sei que vocês estão com a rotina assim, modificada, estão com outras ocupações. Então, algumas pessoas me falaram que não estavam podendo comparecer naquele horário porque estavam trabalhando ou fazendo alguma outra atividade. Então, por conta disso, eu resolvi continuar o nosso assunto através das aulas gravadas. Só que aí, pessoal, antes de a gente dar continuidade ao que nós estávamos vendo, né, eu vou voltar um pouquinho e vou fazer essa aula sobre um assunto que nós já vimos lá na videoconferência e nós também já recebemos o material através da plataforma, mas é um assunto bastante importante. Então, por isso, eu estou fazendo essa aula especificamente sobre esse assunto. Então, pessoal, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é arte helênica e helenística, né? Que é uma arte que vai ter relação com a antiga civilização grega. E olha, até agora nós trabalhamos a arte indígena, que nós temos um vídeo gravado também, tá lá no YouTube, ou aqui no YouTube. Temos também, trabalhamos a arte africana, trabalhamos as influências da arte africana sobre a arte brasileira. Depois nós trabalhamos arte na Antiguidade Oriental, então trabalhamos Egito, Mesopotâmia, trabalhamos um pouco das outras civilizações da Antiguidade Oriental também, e fizemos um trabalho sobre arte grega, lá na videoconferência através do material. Mas como é um assunto bastante importante, eu estou fazendo uma nova gravação somente com esse assunto. Quer dizer, estou fazendo a gravação com esse assunto. Então, pessoal, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o porquê da importância de a gente estudar arte grega. E é extremamente importante porque, nesse momento, é essa civilização, a civilização grega antiga, que vai trazer para as sociedades ocidentais, das quais nós fazemos parte, muitos dos valores estéticos, valores relacionados ao que é o belo na arte, que nós utilizamos até hoje. Muitas vezes esses valores são quebrados, existe digamos assim, uma releitura desses valores, mas sempre existe um diálogo com esses valores. Então, é muito importante que a gente tenha um conhecimento sobre a arte nessa civilização. Então, vou começar aqui a passar os slides para vocês e a gente vai continuar conversando. Detalhe, nesse vídeo aqui vai existir uma pergunta que eu vou fazer para vocês. Fiquem tranquilos, que não é uma pergunta difícil. Vocês vão me responder, vão comentar aqui no vídeo, vão comentar também lá na plataforma, para eu saber se vocês realmente assistiram aqui a aula, se vocês estão atentas e estão atentos. Então, vamos começar lá, vou começar a passar os slides. Então, vamos lá. Arte helênica e arte helenística. Então, pessoal, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que prestem atenção no nosso título, né, da nossa aula, que tem duas palavrinhas que são parecidas, porém elas não são idênticas. Uma delas é a arte helênica, que é referente à arte que foi desenvolvida ali pela civilização grega, no mundo antigo, e a arte helenística, que vai ser uma arte derivada dessa arte que foi desenvolvida no mundo grego antigo, porém é uma arte que já vai sofrer outras influências, vai ter um estilo um pouco diferente, mas nós vamos ver isso mais para frente. Então, olha aqui, a arte da civilização grega antiga e sua expansão pelo território do Império Macedônico. Então, quando existe essa expansão pelo território do Império Macedônico, é que nós vamos falar em arte helenística. Vamos lá, vamos começar. Então, o primeiro slide que eu trouxe aqui para vocês é justamente o que eu estava conversando. Por que estudamos arte grega antiga? Então, a arte desenvolvida pela civilização grega antiga é uma das principais bases para a elaboração da arte em todo o mundo ocidental. Então, por conta disso, pessoal, porque as manifestações clássicas foram definidas nesse momento histórico, nesse local também, e os valores estéticos que nós utilizamos hoje, muitos deles são herdados da civilização grega. Por isso é extremamente importante
que nós possamos compreender a arte produzida pela civilização grega, para que nós possamos compreender as bases da arte que nós praticamos no Ocidente. E não só da arte. Muitas vezes esses valores estéticos, eles se refletem em outras coisas, até na estética pessoal, na estética que você utiliza nos seus objetos, a gente pode observar bastante esses valores. Então, pessoal, a arte da civilização grega define, primeiramente, as manifestações clássicas de arte. E aí eu coloquei aqui para vocês em destaque. A primeira arte que eu destaquei para vocês foi o teatro. O teatro vai ser extremamente importante para a civilização grega antiga. E eu pretendo fazer um vídeo específico sobre o teatro. Esse vídeo vai ser para vocês do terceiro ano, mas também para o pessoal do segundo ano que está estudando especificamente teatro. O teatro, como nós conhecemos hoje, que é uma arte separada da arte da dança, foi desenvolvido no período clássico, na civilização grega antiga. Então, é nesse momento que existe essa cisão, essa divisão entre teatro e dança, e que são elaboradas as regras, as convenções do teatro, que é elaborado o teatro como nós conhecemos, com diálogos, com personagens. Então, isso vai ser muito importante e vai ter uma repercussão muito grande no Ocidente. No teatro, posteriormente, nós continuamos utilizando, já com a releitura de outras artes, como o cinema, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai voltar lá para esse ponto, onde vão ser definidos digamos assim, os conceitos básicos que vão reger a arte teatral por muito tempo no Ocidente. Então, vai ser muito importante. E nós vamos ter um vídeo separado só para falar sobre o teatro grego. Então, a dança, que fica sendo uma arte diferente do teatro, a música, a pintura, escultura, a arquitetura e literatura. Então, essas são as formas de arte clássicas. Nós vamos ter outras formas de arte, nós trabalhamos também, que são as formas de arte tecnológicas. Mas aqui, as formas clássicas já definidas ali no mundo grego. E muito importante, pessoal, valores estéticos. E aí eu trouxe para vocês, a palavra estético também está destacada, porque o que quer dizer estético? Às vezes nós temos uma noção de estético que não é incorreta, mas ela é limitada. Por exemplo, eu posso falar de estética, quando eu falo em estética, você pode lembrar de um salão de beleza, você pode lembrar de fazer um tratamento de pele, enfim, sua estética pessoal também faz parte da estética, mas estética quer dizer aquilo que mexe com os sentidos. Então, a estética não somente está na vida cotidiana, mas ela está na percepção da arte, porque a arte é aquela manifestação que vai trabalhar os sentidos humanos a fim de despertar uma emoção, de trazer uma ideia, de trazer um pensamento. Por isso, o estético se refere àquilo que mexe com os sentidos. Então, é extremamente importante na arte. Os valores estéticos têm relação com o que é considerado belo. O que é que eu trabalho na arte para mexer com os sentidos? O que eu considero belo e o que eu não considero belo? Então, os valores estéticos que foram desenvolvidos pela civilização grega vão ser muito importantes para todo o mundo ocidental. Mas também é muito válido a gente lembrar que esses valores não são absolutos. Então, nós podemos considerar esses valores, eles podem estar muito próximos a nós, mas existem outros valores. Não necessariamente o que é diferente disso não é belo. Então, é muito legal a gente ver também de onde é que veio a nossa concepção de beleza. Ela não é a única, existem outras belezas possíveis. Né? Acho que isso é muito legal quando a gente está estudando estética. Inclusive, nós podemos pensar na vida pessoal também. Não existe só um tipo de corpo, de cabelo que é bonito, existem várias belezas. Isso é muito legal a gente perceber. Mas os valores estéticos trazidos para nós pela civilização grega, que nós herdamos da civilização grega, são a proporcionalidade, o equilíbrio, a harmonia das partes, a e a impressão de leveza e movimento. Então, a proporcionalidade diz respeito a cada parte de uma figura, ela ser, é, ela ser de um tamanho que seja condizente com o tamanho das outras. Vamos ver nas obras que nós vamos trabalhar. O equilíbrio também vai ser muito importante. Então, tanto das partes da figura, quanto das próprias poses que essas figuras vão estar fazendo, a gente vai dar uma olhada.
a harmonia também. Então, existe nas obras uma percepção de que não há esforço, de que é tudo muito suave até. A simetria, né, que vai dizer respeito aos lados estarem simétricos, né, como, por exemplo, nós temos mãos simétricas, elas não são idênticas, mas um lado corresponde ao outro. E a impressão de leveza em movimento, que vai ser muito importante também. E nós vamos ver por que se desenvolve especificamente na civilização grega antiga esse valor da expressão de leveza e expressão de movimento. E vai ter a ver com o regime político que é desenvolvido lá, que é a democracia, mais especificamente em Atenas, mas nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui eu trouxe para vocês uma obra contemporânea, a obra do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, é a Catedral de Brasília. Eu trouxe para vocês para que vocês vejam como esses valores eles estão presentes até hoje. São muito importantes para nós. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a minha canetinha. Então, pessoal, nós vemos aqui, olha, que essa catedral, ela foi construída, primeiramente, que é um prédio grande, é um prédio pesado, mas ela vai ter uma impressão de leveza, ela vai ter uma impressão de movimento, parece que ela está indo para cima, ela tem a simetria, então, todas as colunas, essas colunas abauladas que ela tem, elas têm essa noção de simetria, de que uma corresponde à outra, não são iguais porque estão em posições diferentes. Ela nos traz essa impressão de harmonia e de equilíbrio. Então, são valores que são utilizados na arte até hoje. Bom, e aí vamos contextualizar um pouquinho. Eu sei que vocês já viram esse assunto lá em história, mas só para a gente para a gente relembrar, né? E ficar mais claro para a gente como é que se desenvolveram os valores artísticos. Vamos lá. Quem foi a civilização grega? Então, pessoal, a formação da civilização grega, ela começa no século 20 a.C. e o período clássico, que é o período de apogeu dessa civilização, vai terminar no século 4 a.C. E aí, pessoal, é importante a gente relembrar que a gente fala civilização porque não é um conceito de país, por exemplo, né? São cidades diferentes umas das outras, são cidades-estado, que têm um governo diferente uma da outra, que vão ter características diferentes entre si, mas que vão ter em comum a cultura, a religião e os valores artísticos. Então é importante que a gente lembre disso, que não era uma unidade. Nós não podemos falar numa Grécia antiga nesse sentido, porque não era um país. Então, estou colocando aqui para vocês a civilização grega, mas também pode ser falado do mundo grego, por exemplo. A localização dessa civilização vai ser na Península Balcânica, depois nós vamos ver um mapinha no final. Ela estrutura-se em cidades-estados independentes, como eu falei para vocês, cada uma vai ter o seu governo próprio, é como se cada cidade fosse, digamos assim, um país, né, em termos administrativos de independência. Coloquei aqui para vocês a religião, que é a mitologia. Pessoal, é importante a gente lembrar, inclusive quando vocês fizeram aquela atividade sobre a arte grega, muitas pessoas me responderam que o que diferenciava a arte grega das demais civilizações que nós estudamos é que os gregos não tinham religião. E essa afirmação ela não está correta. É verdade que a arte ela vai se voltar para o ser humano, ela vai ser uma arte humanista e vai se afastar um pouco desses valores religiosos. Mas isso não quer dizer que os gregos não tinham religião. O que acontece é que na religião dos gregos, a mitologia, os próprios deuses, as próprias deusas, elas tinham características humanas, tanto características psicológicas, de virtudes, de defeitos, como também físicas. Então a arte ela se torna extremamente humanista, porque até a religião, nesse sentido, é humanista. E você pode falar que existe uma separação maior entre a arte e a religião. Mas não é correto afirmar que os gregos não tinham religião. Isso não é verdade. Que era a mitologia, onde os deuses tinham características dos seres humanos. Aí coloquei para vocês aqui, ó, destacado, a cultura humanista. Isso vai ser muito importante, pessoal, para a gente trabalhar a arte na civilização grega. Porque nós vamos ter o ser humano como centro das preocupações das pessoas, como centro da preocupação filosófica, como centro também da preocupação artística.
Então, é muito importante que a gente lembre dessa palavra, humanista, humanismo. Vai ser muito interessante a gente lembrar dela. Aí, o regime político. O regime político que eu coloquei para vocês aqui tem um asterisco. O que quer dizer isso, né? O regime político é a democracia. Só que a democracia ela vai se desenvolver em uma cidade-estado específica, que é a cidade de Atenas. Outras cidades e estados tinham outros regimes de governo. Porém, eu trouxe para vocês porque a democracia vai ter uma influência bastante grande na arte. Nós vamos ver o porquê mais para frente. E também coloquei aqui para vocês o desenvolvimento da filosofia. Então, a Grécia, desculpa, já vou eu fazendo também esse erro, mas a civilização grega, ela foi muito importante também pelo desenvolvimento da filosofia. A filosofia, esse sistema de entendimento do mundo, foi bastante desenvolvido. Vocês também devem estar se recordar disso. Então, aqui eu coloquei para vocês, atenção para o sinal de asterisco. Primeiramente, a democracia se desenvolveu em Atenas. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que a democracia que se desenvolveu em Atenas, ela é muito diferente do que nós entendemos hoje por democracia. Então, de repente, quando você está respondendo uma questão, por exemplo, isso pode tanto ser pedido em história, como também ser pedido em arte, no sentido de quem participava da produção artística. Hoje nós consideramos democrática uma sociedade em que todas as pessoas têm a mesma oportunidade de participação, mas isso não acontecia no mundo grego antigo. Por quê? Primeiramente, pessoal, a civilização grega era escravista, então a base de trabalho era de pessoas escravizadas. Isso era uma grande parte da população. Outra questão era a misoginia, na sociedade misógina, quer dizer, existia a discriminação em relação às mulheres, existia uma visão de que as mulheres eram inferiores, então também não existia participação política nem artística das mulheres. Algumas mulheres, sim, atuaram artisticamente, mas existia uma dificuldade para isso, então é importante que nós tenhamos isso em mente. Para vocês terem uma ideia, cerca de 10% somente da população era uma população cidadã, que participava tanto das atividades políticas e também das atividades artísticas. É importante que a gente tenha isso em mente. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês uma divisão em períodos, né? Nós vamos estudar através de períodos. Nós vamos começar com o período arcaico, nós vamos passar pelo período clássico e aí nós vamos para o período helenístico. Pessoal, existem outros períodos, né? Existe o período pré-homérico, um período de formação da Grécia, da civilização grega, porém nós não vamos nos ater a esses períodos. Nós vamos ficar aqui e começar com o período arcaico. E eu vou fazer para vocês essa periodização para que a gente possa entender como esses valores estéticos sobre os quais nós conversamos vão se desenvolvendo nessa civilização. Então, pessoal, é importante, quando a gente está estudando aqui o nosso assunto, no caso de vocês, terceiro ano, vocês estão estudando história da arte e também a arte em diferentes culturas. Então, uma das coisas muito importantes para a gente entender nesse processo é como as sociedades, como a forma de vida das sociedades, como a forma de governo das sociedades vai influenciar na produção artística. Existem outros olhares possíveis para a arte que também são muito relevantes. Mas para vocês que estão no terceiro ano, que estão voltados para provas de Enem, provas de vestibular, isso vai ser extremamente importante. Então, eu quero que a gente observe um pouco de como eram essas sociedades, como essa sociedade estava nesse ponto e como isso se refletia na produção artística. Então, o período arcaico, que ele vai do século 8 ao século 6 a.C., espero que vocês já estejam acostumados, né, a fazer essa contagem dos séculos que são antes de Cristo, né, que vocês sabem que vai do maior para o menor até chegar no ano 1. Isso anterior ao desenvolvimento da democracia. Pessoal, isso vai ser muito importante vocês lembrarem, para a gente começar a entender esse processo. Anterior à valorização da proporcionalidade, fluidez e harmonia, valores relacionados à democracia. E, nesse período arcaico, nós vamos também ter a influência egípcia. Pessoal, eu ia deixar um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar sobre isso agora. O
O que é que a democracia, então, tem a ver com esses valores da proporcionalidade, da fluidez e da harmonia? Muito a ver, pessoal, porque a democracia é um regime político em que os cidadãos, as pessoas têm que conversar entre si, debater, e existe a intenção de convencimento da outra pessoa com quem eu estou falando. Então, existe um movimento muito grande, se nós formos parar para pensar. Em outros tipos de governo, por exemplo, no Egito, nós temos um faraó, nós temos uma burocracia, então não existe um movimento muito grande. Na democracia, a noção de um movimento é muito maior, porque existe o debate. O debate, a movimentação de ideias é importante. Isso vai se refletir na arte. Outra coisa, pessoal, é a harmonia. Porque quando os cidadãos estão debatendo entre si, diferentemente de quando eu tenho somente um governante, eu preciso encontrar uma solução harmônica para os problemas que são apresentados. As pessoas precisam conversar entre si e se harmonizar, já que o poder é dividido, para achar a melhor solução. E outra questão é a proporcionalidade, que também vai ter muito a ver com esse regime. Então, quando eu estou tomando uma decisão ali na Ágora, onde existiam aqueles debates, onde os cidadãos se encontravam, era preciso que a última decisão tomada, para que ela fosse harmônica, ela fosse proporcional. Ela atendesse aos seus interesses, atendesse aos meus interesses. Então, esses valores de movimento, fluidez, esses valores de proporcionalidade, de simetria, eles vão ter muito a ver com o contexto político e cultural do ateniense e vai se refletir na arte para as demais cidades-estado. Então, é muito interessante a gente notar isso, como os valores de uma sociedade, eles não se refletem somente em um aspecto, eles emanam para as demais instâncias da vida dessa sociedade. E aqui eu trouxe para vocês influência egípcia, porque havia sim um contato entre essas civilizações. Então, agora nós vamos observar uma peça de arte do período arcaico. Então, pessoal, essa peça que nós estamos observando era um tipo de estatueta, né, chamada de couros. E se vocês estão lembradas, se estão lembrados das nossas aulas de arte egípcia, vocês vão ver que existem muitas similaridades entre essa peça e uma peça egípcia. Pessoal, nós vemos que essa escultura, ela não nos traz noção de movimento. Ela não nos traz essa noção de fluidez. Ela é uma escultura que ainda, claro, toda escultura é estática, nenhuma se mexe, a não ser que seja um trabalho moderno. Porém, ela não nos dá uma noção de movimento, ela não nos dá uma noção de leveza. E a questão da proporcionalidade, ela também não é tão valorizada. Isso vai refletir ainda esse momento do período arcaico, onde ainda não tinha sido desenvolvido o regime da democracia. Então, a civilização grega vai passar por outros regimes até chegar a esse. Vai passar por um regime oligárquico. Então, como é uma sociedade ainda sem mobilidade, uma sociedade em que esses valores ainda não foram desenvolvidos, nós podemos observar nas peças de arte a reflexão dessa mentalidade. Não só a reflexão, porém o diálogo também. Porque tanto a vida política, social influencia a arte, quanto a arte influencia a vida política e social. Então é importante que a gente entenda que existe um diálogo, que existe uma influência mútua entre essas instâncias. Bom, eu vou passar com vocês. Estamos, então, no período clássico. Arte no período clássico. O período clássico, pessoal, vai do século VI ao século IV, depois nós vamos ter o período helenístico, e ao período democrático. Nós vamos ter, então, o debate e o movimento, que vai ser extremamente importante para a construção artística. Vamos ter o desenvolvimento dos valores estéticos clássicos, como eu falei para vocês, a simetria, proporcionalidade, harmonia, equilíbrio e impressão de movimento. Coloquei aqui para vocês também sublinhado antropocentrismo, o ser humano no centro do mundo. Então é muito legal de observar isso. O que é que acontece? As preocupações, elas se voltam para o ser humano. O ser humano, ele é valorizado, ele é muito representado também. Porém, nós não encontramos o humanismo
humanismo ou antropocentrismo somente nas representações de seres humanos, porém em todo o esquema artístico. Por exemplo, quando existem as obras de arquitetura, nós vamos notar que o monumentalismo, vocês devem estar lembrados, que nós estudamos na civilização egípcia, também na Mesopotâmia, que eram aquelas obras de grande porte, aquelas obras que impressionavam, que davam uma impressão de poder, uma impressão de estabilidade, elas vão sumir. Quer dizer, os templos, as construções arquitetônicas, de uma forma geral, elas vão ficar menores. Não é que vão ficar muito pequenas, elas vão ficar menores. Por quê? Porque elas vão ser feitas na proporção do ser humano. Então, isso é muito interessante. Não somente quando o ser humano está sendo representado, nós estamos vendo um valor que é antropocêntrico, porém em outras representações também. Então, eu coloquei uma frase aqui para vocês, que é de um filósofo grego, Protágoras. Essa frase o homem é a medida de todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido. Ela tem uma interpretação que é de que cada pessoa tem a sua verdade em relação ao mundo, porém nós também podemos entendê-la no sentido que é utilizado na arte, de que o ser humano é a medida para a construção de todos os objetos artísticos. O ser humano é a medida de todas as coisas. Então, quando eu vou pensar em algo harmônico, em algo proporcional, eu não vou pensar em elementos da natureza, ou mesmo em divindades. E mesmo que eu pense nas divindades, elas têm características humanas. Então, essa frase aqui é muito interessante, para que a gente lembre dela. E aqui para vocês, uma escultura do período clássico, uma escultura bem interessante, é o Discóbulo. Era muito comum nesse momento a representação de atletas. O esporte era muito importante para essa civilização também. Ele significava tanto uma conexão com o divino, como também ele significava poder, significava uma boa preparação para a guerra. Né? Até foi nesse período também que surgem as Olimpíadas. Vocês também devem ter ouvido falar nisso. Então, aqui nós temos o Discóbulo. Pessoal, nessa escultura, nós percebemos claramente aqueles valores sobre os quais nós estávamos conversando. Então, veja que claramente é uma escultura, é uma peça que está parada, tanto quanto aquela outra escultura que nós vimos anteriormente, mas nós vemos aqui a noção de movimento. Ela é construída de uma forma que parece que essa figura aí, ela está se movendo, ela está realmente jogando esse disco de movimento, de fluidez. É quase como se nós conseguíssemos presumir o próximo movimento desse discóbulo, como se nós estivéssemos vendo o movimento anterior, o movimento atual e o próximo movimento que ele vai fazer. Nós vemos a noção da harmonia, também na figura do corpo do atleta, é bastante harmônico, é proporcional. Então, pessoal, nós vemos bastante esses valores sendo refletidos aí. A simetria também, cada parte do corpo, né, do rosto também do atleta, ele é construído com bastante simetria, uma parte bem parecida com a outra, proporcionalidade. Então, existiam regras para construir o corpo em relação à cabeça, para que tudo ficasse como se fosse realista em relação a um ser humano ideal. Outra coisa importante de falar também é que essas representações, elas não eram de pessoas específicas. Por exemplo, o rosto desse atleta, ele não vai pertencer a nenhum atleta conhecido, digamos assim. Ele é um atleta genérico, a figura do atleta ideal. Isso vai mudar um pouquinho quando nós formos estudar arte na civilização romana, que vai ser a nossa próxima aula. Que vai ter muita influência da arte na civilização grega, mas que vai ter essa diferença, que vai ter mais uma pessoalização. Aqui é uma valorização do ser humano, mas nós não podemos dizer que é do indivíduo, é no ser humano, do ser humano como um todo, do atleta como um todo, da capacidade humana de realizar o movimento, não de um atleta específico, de um ser humano específico. Vamos lá. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês, agora que nós já vimos o período arcaico e o período clássico, as manifestações clássicas. E eu trouxe aqui a pintura, a escultura, a arquitetura, a música, literatura, a dança e o teatro. Trouxe aqui nesse momento, porque é também no período clássico que vai surgir o teatro como nós conhecemos. Então, fiquem ligados, porque nós teremos também um vídeo sobre a origem do teatro.
trouxe para vocês alguns exemplos. Nós vamos olhar um pouco dessas manifestações. Aqui, pessoal, um exemplo de pintura. Essa pintura que foi encontrada num vaso era muito comum. Nós vemos que são figuras humanas representadas, nós vemos que são soldados aqui. É uma técnica de pintura bastante interessante, porque o que acontece? O material do vaso é esse material mais avermelhado que vocês estão vendo, e esse vaso era coberto com uma tinta preta, e a parte que nós estamos vendo mais clara é uma parte que foi retirada essa tinta. Então, é uma técnica também bastante interessante, bastante complexa de composição dessa pintura. Muitas pinturas a que nós temos acesso são as que foram encontradas em vasos. Aqui, pessoal, um exemplo de escultura. Essa escultura é muito famosa, ela é a Vênus de Milo. Essa escultura aqui, nós já temos, ela já é do período helenístico, que nós vamos ver lá para frente, mas ela ainda traz bastante dos valores clássicos. Então, nós vemos aqui a Vênus, né, que é uma deusa, que no caso vai ser chamada também de deusa Afrodite, né, dependendo da mitologia que nós estamos olhando. E nós vemos também os valores da harmonia, os valores da proporcionalidade, da simetria, também refletidos na peça de escultura. Essa peça hoje está na França, ela já foi descoberta lá no século XIX e ela é bastante conhecida. Ela até foi garota propaganda das Paralimpíadas, né? Porque como ela perdeu algumas partes, ela não tem os braços e tudo mais, teve um ano em que ela fez essa campanha, digamos assim. Aqui é um templo na cidade de Atenas, em homenagem à deusa Atenas. E nós vemos, pessoal, que é um templo que também, quando nós olhamos para ele, nós temos uma noção de simetria, de proporcionalidade, de harmonia muito grande. É quase para nós como se todas as colunas dele fossem exatamente iguais. É interessante a gente saber que, na verdade, não. As colunas elas são de tamanhos diferentes, mas essa diferença era calculada de uma maneira que o observador as visse como se elas fossem iguais. Então, quer dizer o seguinte, quando eu me afasto de uma determinada parte, eu vou ver essa parte menor. E a parte da qual eu estou mais próxima, eu vou ver maior. Isso sempre acontece. Só que para evitar que isso acontecesse, que existisse uma percepção de desproporcionalidade, havia um cálculo para a construção desses templos, dessas obras arquitetônicas, de modo que, mesmo eu me afastando de uma parte, me aproximando de outra, eu tivesse uma impressão de proporcionalidade, de simetria. Então, é interessante notar isso. Existia uma assimetria, existia uma desproporcionalidade para que o observador tivesse uma noção de simetria e de proporcionalidade. Novamente, a gente pode lembrar que o homem é a medida de todas as coisas. Então, é importante como vai chegar para o ser humano aquela visão. Aqui eu trouxe para vocês novamente uma pintura com aquela mesma técnica que eu falei, mas aqui eu trouxe representando a música e a dança. Em relação à música, ela existia uma dificuldade de se estudar, até por conta da própria natureza, não existia gravação, claro, né? E as partituras também são limitadas, não existem tantas, não foram encontradas tantas, e além disso é difícil reproduzir os sons, por questão de que os instrumentos eram diferentes. Mas então, para a gente lembrar que existia a arte da música, que ela era utilizada tanto em ocasiões sagradas, em homenagem aos deuses, como também em ocasiões da vida profana, digamos assim, né? Casamentos, também festas diversas, era também utilizada a manifestação da música e a dança aqui, que nós estamos vendo essa bailarina realizar. Então, uma coisa interessante, algumas estudiosas dizem que quando houve essa divisão entre teatro e dança, que nós vamos estudar mais para frente, que a dança ficou sendo uma arte mais feminina. Ao mesmo tempo, ela ficou sendo uma arte mais desvalorizada. Como nós já conversamos, a civilização grega era uma sociedade que não valorizava as mulheres. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de literatura. Esse exemplo é de uma poetisa. Como eu falei para vocês, era difícil a participação das mulheres na arte. Inclusive, havia proibições para a participação. Por exemplo, no teatro, não havia atrizes, somente atores.
Mas algumas mulheres, apesar disso, desenvolveram atividades artísticas. Então, eu trouxe para vocês, como exemplo da literatura, um poema de uma poetisa chamada Safo, Safo de Lesbos. Vocês podem estar, inclusive, achando que o nome está... já ouvi essas palavras antes. E tem relação, tá, pessoal? A palavra safada, que nós conhecemos, e também a palavra lésbica, que nós usamos, tem a ver com esse contexto. Não necessariamente como nós entendemos. Safado, pessoa que está fazendo uma coisa errada, uma coisa que não deveria fazer e tal. Não nesse sentido, né? Mas como uma pessoa que quebra as regras. E, no caso, essa poetisa quebrou a regra de participação na arte. Né? Então, nós vamos ler um trechinho de um poema dela, que é um poema chamado Ode a Afrodite. Então, vai dizer assim: imortal Afrodite, de trono de cores brilhantes, filha de Zeus, urdidora de enganos, eu te suplico, não submetas a dores e tormentos, rainha, meu coração, mas vem até aqui, se alguma vez, em outra ocasião, ouvindo ao longe meu grito, atendeste, e deixando de teu pai o palácio dourado, vieste. O carro tendo atrelado, conduziram-te belos e ágeis pardais pela negra terra, agitando solidamente as asas da morada celeste, pelo meio do éter. Então, um poema bem bonito, né, que faz essa homenagem a Deus, a Afrodite, e que traz essas imagens bastante bonitas dessa relação, dessa ligação entre o mundo divino e o mundo terreno também. Aqui o nosso exemplo de literatura. Outra obra literária que vai ser muito importante é a própria Ilíada e Odisseia, que vão falar do poeta, né, lendário Homero, e que vão falar da formação da civilização grega. Vai ser muito importante também, mas eu trouxe para vocês esse exemplo aqui que eu achei bastante bonito e também achei interessante trazer a participação de uma mulher dentro da arte na civilização grega. E aí cheguei com vocês aqui no teatro grego. O teatro grego, como eu já falei, nós vamos estudar separadamente, mas aqui temos uma pintura que foi feita em um vaso também e retrata uma cena do teatro grego. Esse teatro, pessoal, ele vai ser feito por 1 a 3 atores, todos do sexo masculino, e vai haver a utilização de máscaras. Nós vamos ver no próximo vídeo, mas aqui já fica essa exemplificação. Então, uma pintura da própria época que retrata um ator com a máscara na mão, 2 atores, na verdade, né, que estão aqui carregando máscaras. E aí, no vídeo específico, a gente discute mais um pouquinho sobre o teatro. Bom, depois de vermos as manifestações clássicas, nós vamos entrar agora no período helenístico. Então, pessoal, o que é o período helenístico? O período helenístico vai ser justamente o período em que as cidades-estados gregas, vocês estudaram isso em história, que elas entraram em guerra entre si. São aquelas guerras do Peloponeso. Isso vai levar a um enfraquecimento muito grande dessa civilização e vai proporcionar que ela seja dominada por uma outra civilização, por um outro povo, o povo macedônio, ali de Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno, vai dominar essa civilização. E ao mesmo tempo que esse povo vai dominar essa civilização politicamente, ele vai adotar os valores culturais e os valores artísticos dessa civilização e vai construir um império muito grande. Então, nesse processo de domínio da civilização grega e de expansão imperialista da Macedônia, o que vai acontecer é que os valores culturais e artísticos da civilização grega vão ser expandidos, vão ser conhecidos em outras localidades. Além disso, sempre que um valor artístico ou cultural chega em um determinado outro contexto, ele sofre influências, ele conversa com esse novo contexto e ele acaba se reelaborando. Então, quando nós falamos em período helenístico, nós estamos olhando para esse período em que a civilização grega foi dominada pelo povo macedônio e que a arte grega foi difundida e também começou a dialogar com outras culturas, as culturas orientais principalmente. Então, eu coloquei aqui para vocês. O período helenístico vai ser dos séculos 4 a 2 a.C. Vai haver o domínio macedônico sobre as cidades e estados gregas, justamente por conta dessa fragmentação, por conta desse enfraquecimento.
melhor dizendo, né, não fragmentação, porque já havia uma fragmentação política, mas por conta do enfraquecimento decorrente das guerras do Peloponeso, vai haver esse domínio. O Império Macedônico incluiu, entre outros, cidades gregas, Egito, Pérsia e Mesopotâmia, e muitas outras localidades. Então, pessoal, o que eu quero dizer? O contato entre esses povos vai se tornar muito maior. Então, as cidades gregas vão retomar um contato mais assíduo com o Egito, com a Pérsia e a Mesopotâmia. E nós conversamos um pouco nas aulas sobre a Antiguidade Oriental sobre essas civilizações. Então, a arte produzida na civilização grega, ela vai se espalhar, porém, ela vai ter características diferentes em razão desse contato. Então, eu coloquei aqui para vocês: interação e fusão cultural. Quer dizer, uma cultura interagindo com a outra. Influência oriental. E aí nós teremos influência do dualismo persa, que é a crença na existência religiosa de forças bem e mal, do bem e do mal. O monumentalismo egípcio, que nós já discutimos, já falamos que eram aquelas obras bastante grandes, com a intenção de representar estabilidade, poder. E nós vamos achar nas obras que nós vamos ver nesse período um aspecto mais dramático, justamente por isso, por conta do dualismo, por conta dessa influência oriental. Então vamos observar uma obra do período helenístico. Desculpa, pessoal, antes eu trouxe aqui para vocês, que foi o mapa que eu falei para vocês, né? Então aqui, olha, nós temos a Península Balcânica, onde se localiza a civilização grega, e toda essa área aqui que nós estamos vendo é o Império Macedônico. Então, nós vemos quanto está aqui, né? Dentro desse império. Nós temos, então, a Mesopotâmia, temos aqui Babilônia, Pérsia, temos aqui o Egito também. Então, foi um império que difundiu os valores culturais e artísticos gregos para toda essa extensão. E, ao mesmo tempo, esses valores começaram a conversar com características dessas demais regiões. Agora sim, vamos observar uma obra de arte do período. Pessoal, essa obra que nós estamos observando, ela chama-se Laconte e seus filhos. Eu quero que vocês observem como existe uma dramaticidade. Lembrem lá do Discóbulo, aquele Discóbulo que estava em plena harmonia, que parecia que não estava fazendo nenhum esforço para jogar o seu disco. Vejam agora a diferença da temática. Vejam como está dramático. Vejam como uma expressão aqui, olha, é diferente, é de sofrimento. A própria temática, né? No caso, o Laconte aqui, ele está sendo devorado por serpentes juntamente com seus filhos, então a temática já é dramática. Veja o posicionamento do corpo, como já não nos passa tranquilidade, como tem um movimento mais brusco, como existe uma oposição entre a parte superior e a parte inferior. Nós podemos conversar, então, sobre esse dualismo, sobre essas forças do bem e do mal. Tudo isso influência oriental. Ao mesmo tempo, nós vemos que valores da civilização grega persistem. Vejam como o corpo das figuras ele é desenhado de forma proporcional, de forma simétrica. Vejam como é o corpo ideal. Então, pessoal, nós vemos que os valores da civilização grega, eles persistem, porém eles dialogam com valores diferentes. Nós vemos que é muito forte a presença desses valores da civilização grega, mas nós vemos também que existe uma modificação, existe uma dramaticidade maior. Olha aqui, observe também, ó, o rosto dessa figura aqui, como está um rosto de sofrimento. Isso não era utilizado originalmente ali no período clássico, na civilização grega. E aqui eu trouxe para vocês compararem os períodos. Olha só, nós temos esculturas dos 3 períodos para vocês compararem. Isso aqui foi de uma questão de vestibular, que pedia para que você comparasse e fazia perguntas. Então, aqui nós temos uma escultura do período arcaico. Nós temos ainda a escultura que não tem essa noção de movimento, não valoriza tanto a questão do equilíbrio, não existe a fluidez. É o período anterior à democracia.
Temos aqui a escultura do período clássico. Aí sim, o apogeu dos valores clássicos de equilíbrio, de harmonia, de leveza, de impressão de movimento. Veja como é diferente aqui o movimento dessa estátua para essa aqui. Agora, no período helenístico, existe até mais movimento. Mas vejam como esse movimento é diferente do movimento aqui do meio. O movimento aqui do meio, ele é tranquilo, ele é harmônico. Esse movimento aqui não, ele é dramático. Né? A obra é O Soldado Gálata e Sua Mulher. Então, é uma temática de suicídio, já é uma temática mais pesada. Também nós vemos partes baixas na obra, partes altas na obra. Vejam como é diferente. Saímos de uma noção de estaticidade para uma noção de movimento equilibrado, para uma noção de movimento dramático. Então, período arcaico, ainda não existe a noção de movimento. Período clássico, movimento equilibrado. E o período helenístico, nós vamos ter o movimento dramático. Eu escrevi aqui para vocês, nós já estamos chegando ao final, que o estilo helenístico contribuiu para a preservação e a difusão da cultura e arte gregas. Porém, para que elas chegassem até nós, foi necessária a atuação de outra importante civilização antiga, a civilização romana, tema de nossa próxima aula. Então, pessoal, o que eu quero fechar com vocês é que realmente foi muito importante para a preservação, para a difusão da cultura da civilização grega antiga, esse período helenístico, porque ela vai chegar a muitos outros locais, sendo preservada nesses locais. Porém, para que essa cultura e esses valores artísticos chegassem até nós, nós vamos ter uma outra civilização que foi extremamente importante, que foi a civilização romana. E a civilização romana nós vamos estudar na próxima aula. Sim, chegando aqui ao final do nosso vídeo, eu vou fazer aquela pergunta para você, para ver se você está atenta, se você está atento aqui à nossa aula. É uma pergunta muito fácil, muito simples. Você vai comentar simplesmente com o mês do seu aniversário. Você vai deixar aí no comentário, não precisa dizer mês do meu aniversário, não. Só coloca ali o nome do mês, janeiro, fevereiro, março, abril, novembro, qual seja o mês do seu aniversário, só para saber se você está ligado, se assistiu a aula completa. Então, para quem assistiu, quem vai responder essa pergunta é aqui para vocês, né? Quem nós somos, nas turmas 3A, 3B, 3C e 3D da manhã. Então, quem assistiu, obrigada pela companhia virtual. E aquela estrelinha para vocês que chegaram até o final. Não esqueçam de deixar o seu comentário respondendo a nossa pergunta. E tenham uma boa semana, bons estudos, e nós nos encontramos posteriormente com a aula de arte romana.